Gabinete de Crise, um podcast do Polititank. Alerta manifestação, novo episódio número 26. Pois é, sejam bem-vindos a mais episódio do Gabinete de Crise, um podcast do Polititank. E pois é, estamos nós apenas os três, portanto, mais uma noite de rapazes, Emanuel e Vasco, bem-vindos. Portanto, as meninas não estão cá. Olá, Cláudio. Como é que é? Tudo bem? Tudo bem. Olá, Tudo Cláudio. Boa noite a todos aqueles que nos estão a ouvir e a ver. E portanto, Então e eu, pá? E diz olá, Manuel, Cláudio. boa noite também. Falta de educação é esta. Olha. Oh. Espera, também não te cumprimentei. Estás bom, Vasco? Está tudo bem? Está tudo e contigo também? Espetacular. Vamos lá continuar com esta conversa do WhatsApp. Então, o que é que tens feito? Não, acho que não é por aqui. ora bem, nós na outra semana não estivemos cá, portanto, baldámos-nos, enfim, assim faz com que o Emanuel esteja connosco mais uma semana, não é? Porque ele disse que vai entregar a carta de admissão ao episódio 47, portanto, mais uma semana que por ele... isso é que não... que ele dura mais uma semana, portanto isto é a estratégia. Pá, e eu, entretanto, não sei, estou aqui com estes papéis aqui, não... Cláudio, parece o Pedro Guerra, pá. Não é nada o Pedro Guerra, pá. E isto são os Pandora Papers, que vamos ter que falar. Era a minha segunda opção. Era a segunda opção, pois é. A questão é que tivemos Panama Papers, temos agora os Pandora Papers, e, portanto, parece que as coisas não acabam e, portanto, temos uma avultada quantia de dinheiro a ser colocada em offshores. E, portanto, obviamente que esta vai ser uma das temáticas da nossa tábua das matérias. Antes disso, dizer o seguinte, que é, até ao final deste mês, podes te inscrever no Polititank e não vais pagar a joia. Portanto, apenas tens de pagar a cota anual. Pagas uma vez e tens a cota anual paga. Portanto, assim é, e, portanto, além disso, podes ir ao nosso site, www.politank.pt, e vês lá os vários artigos de opinião que nós estamos a escrever. Portanto, agora é que é sobre toda a atualidade que está a acontecer. Portanto, cada um de nós escreve artigos de opinião e, portanto, é assim que vamos andando. Portanto, tábua das matérias para hoje. Então, os Pandora Papers, como é óbvio, a liderança do CDS e do PSD, portanto vão ser disputadas, e ainda a manif dos combustíveis que eu organizei e que houve também outra manifestação dos motares, também no mesmo dia, com horas distintas, e portanto vamos falar sobre isto. Este foi um sábado com muitas manifestações e com o governo a gozar com a nossa cara. Portanto, bem, eu não sei quem quer começar aqui com os Pandora Papers. Se alguém se quer chegar à frente. Muito bem. Posso começar eu, uma vez que o Força. Vasco não disse nada? Pela primeira vez num episódio. Parabéns, Vasco. Está gravado. Para vocês não dizerem aquilo que andam para aí a dizer, essas coisas. Enfim. Pandora Papers, não é? É uma espécie de déjà vu, como disse ali o Cláudio. Não é? Já vimos os Panama Papers, já vimos o LuxLeaks, o Football Leaks, o Angola Leaks, o Leaks, enfim. Bom. E tudo isto se refere, agora um bocadinho mais a sério, tudo isto se refere sempre à mesma coisa, que é a mesma coisa no geral, que será o tráfico de influências, branqueamento de capitais, offshores e tudo isso. Portanto, e tem uma coisa que é, pelo menos, isto é verdade, que é uma coisa muito, muito democrática. Se não vejamos... pelo menos 9 países indicaram que vão investigar estas atividades, sendo esses países tão diversos como o Paquistão, a Espanha, o Brasil, a Austrália, o México, o Sri Lanka, a Índia, o Panamá e a República Checa. Portanto, em que tem a curiosidade de, na República Checa, um dos implicados ser o próprio Primeiro-Ministro. Portanto, se achavam que Sócrates era uma originalidade portuguesa, estão os checos já a copiar. Mas vamos ver quem conseguirá chegar à acusação mais rápido e à condenação, condenar ou ilibar o próprio Primeiro-Ministro,
Vamos ver, estamos nesta corrida podem pôr aí um cronómetro a contar e agora somos nós contra os cheques e vamos ver quem é que ganha. Se fosse futebol, eu sabia quem é que ganhava. Em termos de primeiros-ministros corruptos, não sei. Até porque não sei, e agora para Acho que também ganhávamos. Espera. E agora não sei, até para evitar um processo legal, se Sócrates é corrupto ou não, não é? Tudo isto é alegadamente, como é óbvio. Bom, pronto, já me safei. Alegadamente. Alegadamente. Tudo o que eu disser é sempre alegadamente. Fica aqui. Esse é o truque do Correio da Manhã. É tudo alegadamente. Correio da Manhã é a sua tia, tá bom? Pronto. É que eu não admito esse tipo de coisas. Portanto, esta foi uma investigação, mais uma vez, com o Consórcio Internacional de Jornalistas, são mais de 600. Onde o Expresso, uma vez mais, faz parte. Exato, é o mesmo consórcio que investigou o resto, penso eu, ou na sua base. Mas que o Francisco Pinto Balsemão, tudo quanto sei, estava implicado nos Panama Papers e, portanto, foi por isso que o Expresso também deixou de falar com tanta voracidade. Eu gostava e, portanto, só iriam revelar os nomes dos jornalistas e tudo mais quando tudo terminasse. Essa não sabia, mas pronto. Mas também não é nada original, digamos assim. Tem que lá estar os magnatas todos, não é? Estou muito admirado que o Francisco Pinto Balsemão tenha... Não estou, que tenha alegadamente, Sr. Francisco Pinto Balsemão. Sempre alegadamente, tudo alegadamente e nunca não alegadamente. A minha opinião pessoal sobre isto, depois deste pequeno resumo, é que estas montanhas costumam parir ratos. O problema é este. É um problema, agora apetece-me usar aqui esta palavra. É um grande paradoxo. Porque se não se investigar, é porque nunca se investiga aos grandes, nunca fazemos grandes investigações, nunca apuramos nada a fundo. Se se investigar, o processo é tão lento que vamos falecer todos antes de conhecer alguma conclusão. Agora, a única coisa que as pessoas que estão a investigar isto, as autoridades que estão a investigar isto e os jornalistas que estão a investigar isto têm que fazer é provarem que eu estou errado. Que é uma coisa até fácil. Há muita gente que faz isso. Ainda nem há um dia, há dois, a senhora da mercearia provou que eu estava errado quando lhe disse que ela me tinha dado o troco mal. Portanto, se ela consegue, eu acho que um consórcio internacional de jornalistas e mais uma série de autoridades vão conseguir com mais facilidade. Não sei quem é que tem mais poder, mas enfim, eu confio na senhora da mercearia. Na Interpol, não sei. Tirando este exemplo do cotidiano, acho que é bom que se veja algo, mesmo que seja, na minha opinião, uma coisa mais para inglês ver, para dar canal, para dar notícias, para escrever jornais, porque depois consequências, como eu disse, são muito poucas. Disse. Muito bem, obrigado. Vasco. Bom, isto é um esquema, portanto, a questão dos Pandora Papers Gostei da entrada do... Gostei da tua entrada, Vasco. Isto é um esquema, isto parecia já que eras o advogado do SOC. Isto é uma cabala montada. Mas isto é um polvo, digamos assim, porque tem vários tentáculos e, portanto, só para nós termos uma ideia da dimensão de todo este esquema, sim, porque no fundo acabam por existir interligações entre eles ou não. Só para nós termos uma ideia, há 330 políticos envolvidos nisto, entre os quais 35 líderes mundiais, e nós temos 3 portugueses diretamente envolvidos neste assunto, ou alegadamente envolvidos neste assunto. São eles Nuno Moraes Charmento, Vitalino Canas e Manuel Pinho. Manuel Pinho, para quem não se lembra, foi aquele ministro socialista que fez os cornos, ou o sinal dos cornos à bancada do PCP. O homem gostava de touradas, pá. Nós já sabíamos que este ministro Manuel Pinho gostava de touradas, agora, para além de gostar de touradas, também deve gostar de fugir aos impostos, ou de colocar o seu dinheiro noutro sítio. Vasco, pensei que ias dizer que, para além de gostar de touradas, agora está metido numa.
Sim, exatamente. Agora está metido numa tourada. Mais Vamos uma, lá. diria eu. A questão aqui, como disseram e bem, é, no fundo, que consequências jurídicas é que todo este processo vai ter, não é? Porque nomeado, até eu posso ser nomeado, qualquer um daqui pode nomear, pode ser nomeado. Agora, até existir a questão do julgamento, de tudo mais, é um processo que, para além de ser grande e de se arrastar, nós não sabemos, por exemplo, na justiça portuguesa, um caso destes, nos cenários mais otimistas, demora 10 anos, não é? Nos mais otimistas, portanto, nós já sabemos, nós já temos, portanto, o histórico nomeadamente o caso de Sócrates e tudo mais, que esta situação nunca mais se resolve. Tu, quando disseste nomeado, queres dizer indiciado, não é? Sim, desde o momento em que é indiciado até ao processo de instrução, depois julgamento, tudo isso. Há um grande desfazamento entre todo esse processo. E portanto é mau isto acontecer a todos os níveis, especialmente quando se tratam de figuras com o peso político e com a relevância que estas pessoas têm, não é? Há um bocado aquela questão de que e depois não é só isso, quando nós queremos dignificar a política e respeitar as instituições e dizer às pessoas, convencê-las de que a política é uma coisa digna, depois isso acaba por, na realidade, não ter correspondência na realidade, porque a política e os negócios são duas realidades que costumam frequentemente estar associadas uma à outra, e a corrupção é uma questão que, não existindo uma receita para a combater, todos os esforços devem ser feitos nesse sentido, para que pelo menos haja menos corrupção, porque a corrupção em si, para além de ser um fenómeno endémico, é um fenómeno que está por todo lado. De maneira que, relativamente a este assunto, é isto que eu tenho, para falar. A questão aqui é realmente complicado de percebermos isto, o que é que isto vai acontecer, porque isto é algo que faz soundbite, o povo fica todo revoltado, mas eles continuam com os milhões. E, portanto, contra isto, batatas, como se costuma dizer, não é? E, portanto, as coisas não parecem ser assim muito interessantes nisto. E Portugal estava no top 10 das offshores também. Portanto, o que também diz muito sobre o nosso país. Mas a questão é, com as taxas todas que nós vamos tendo, de facto, levar tudo lá para fora parece ser a estratégia adotada para não ficarmos pauperizados. Isto foi como eu estava a dizer na manifestação no sábado, de imposto em imposto até à pobreza final, não é? Portanto, isto parece... Já agora, Cláudio, se me permites, relativamente à concretização dos objetivos de cumprimento das metas da corrupção, o governo, em relação à União Europeia, ficou aquém dos objetivos que eram esperados. Não! Portanto, não isto é só mais um indicador de que os melhores rankings em que nós estamos normalmente não querem dizer o melhor acerca de nós, não é? Mas é assim, Vasco, isso és tu que és negacionista, pá, e portanto eu confio plenamente no Dr. António Costa, que aliás foi um ministro hediondo de José Sócrates, não é? Aliás, ele que disse que o José Sócrates era o melhor primeiro-ministro de Portugal. Enfim, brincadeiras à parte, é um pouco isto. A questão é, eu já nem isto a mim já não me choca. Eu quero saber que consequência é que isto vai ter, não é? O que é que estas pessoas que fogem pensam, o que é que vai acontecer a estas pessoas, o que é que não deixa de acontecer, porque lá está. A questão é que estas fugas todas, no final do dia, somos nós que vamos ter que pagar isto tudo.
E lá está, como eu estava a dizer há pouco, existem investigações que param onde dá jeito de parar também. Isto é muito giro, metemos com alguns tubarões, mas depois quando os tubarões nadam no mesmo lago que nós, já não convém irmos assim tão ao fundo quanto isto. E a questão é, passados estes anos todos, o que é que nos traz o Panama Papers? Consequências houve. Eu não soube mais nada. Né? Portanto, sei que a minha família estava envolvida, porque era a dona dos escritórios no Panamá, né? Portanto, Fonseca. Eu disse ao meu primo para queimar tudo o que havia lá. Acho que ele queimou. É um brincalhão este, Cláudio. Mas, não, corresponde à realidade. E portanto A realidade em que tu vives. E que tu vives também. Eu estou a falar a verdade. Quando precisarem de milhões, não peçam ao Sócrates, peçam ao Cláudio também. Achas que ele não fez isso também? Ora bem, aquilo que. E lá está, vamos ter que agora esperar. E isto é o verbo que eu mais detesto, é o verbo esperar. Não gosto de esperar. E vamos ver o que é que vai sair daqui para a frente. É isso que vamos ter que esperar para ver. Agora, os governos têm que criar mecanismos, os bancos nacionais têm que criar mecanismos, e os bancos, não digo os bancos comerciais, digo, mas os bancos nacionais, Banco de Portugal, Banco da Espanha, tudo isso, que são aqueles que tutelam os outros bancos, têm que realmente ter... E o próprio BCE? E o próprio BCE, à cabeça, claro, enquanto instituição supranacional, tem que perceber isto, porque se nós, qualquer um de nós, começa a haver um mexer de contas, portanto, esta coisa toda do sigilo bancário é uma treta. Porque quando nós temos alguns movimentos mais suspeitos, as nossas contas às vezes podem ser bloqueadas para ser feita uma investigação de porque é que estão a haver movimentos. Ora, estes meninos tiveram que movimentar milhões, ou tiveram que movimentar milhares ou centenas durante vários dias para colocarem os milhões lá para fora, não é? Portanto, isto não pode passar assim despercebido a quem está com o radar. E, portanto, é isto. Em relação a este tema, não tenho mais nada. Eu queria só acrescentar. Sim, força, Manuel. Não, dá-lhe, Vasco, eu digo no fim. Eu queria só dizer uma coisa que, relativamente às questões da corrupção, só para nós termos uma ideia, não são tão fáceis de legislar quanto parecem, porque nós, por 2 vezes, já foi à Assembleia da República, agora uma terceira, a lei da criminalização do... Estão a ouvir? Sim. Pronto. Já foi à Assembleia uma terceira vez, esta última por parte do Chega. Anteriormente tinham ido à Assembleia 2 propostas legislativas da criminalização do enriquecimento ilícito, e elas, apesar de aprovadas, pelo menos uma delas em primeira instância, acabaram as duas por ser chumbadas no Tribunal Constitucional. Numa delas, um governo de maioria do PSD e do CDS, numa outra teriam ido, portanto, essa proposta tinha sido aprovada com os votos a favor do PSD, do CDS, do Bloco de Esquerda e do PCP, e, portanto, o fim dessas leis acabaram chumbadas pelo Tribunal Constitucional. Esta última que o Chega propôs parece que era mais para inglês ver e, portanto, para dizer que se protesta e que as coisas não podem ficar como estão, mas era um bocado no sentido de não resolver o problema em si, mas atirar para cima do assunto, digamos assim, o discurso de que os políticos são maus e não sei o quê, e que o sistema político está todo contaminado por pessoas que roubam e que utilizam a corrupção para seu próprio proveito. Portanto, de maneira que estes temas, às vezes, parecendo que não são fáceis de legislar porque mexem com outros aspectos da sociedade que o Tribunal Constitucional, como garante máximo, não é, e como guardião da Constituição, não deixou passar e, portanto, de maneira que é assim. Não. Muito bem. O que é que eu queria dizer? Em parte já falaste, Vasco.
A outra coisa que eu queria dizer é que vou aqui dividir duas linhas. A primeira é que, falando ali do que o Vasco disse, legislar sobre este assunto, peço desculpa, legislar sobre este assunto é muito difícil, até porque vai contra um princípio da lei portuguesa, que é a inversão do ónus da prova. Não é o culpado, na lei portuguesa não é o culpado que tem que demonstrar que é inocente, mas sim o inocente, mas sim o contrário. Portanto, a defesa é que tem que, a acusação, desculpem, é que tem que provar que é o culpado. Ao contrário, por exemplo, no sistema norte-americano, que se pode inverter o ónus da prova. Essa é uma das dificuldades de quem tenta penalizar o enriquecimento ilícito, não é? Para além de todas as outras, portanto, como é que de onde é que o dinheiro vem, para onde é que o dinheiro vai, qual é a origem das transações, o porquê das transações, é tudo muito difícil. Pode-se começar com pequenas coisas, já houve ideias na Assembleia da República para fazer, e até acho que foi a Associação dos Juízes que também avançou com algumas ideias na altura, mas isto é todo um processo muito complexo porque, lá está, afeta os amigos de quem legisla. E, portanto, tudo isto é um jogo de interesses, as pessoas não têm culpa dos círculos em que se movem, mas tudo isto é um grande jogo de máscaras e de interesses. E não é por acaso, deixa-me só reforçar esse argumento, porque isso que tu estás a dizer é importante. Não é por acaso que, estavas a falar nos amigos e tudo mais, que o único partido que das duas vezes, pelo menos chumbou as duas vezes, não estou aqui a ver se foi o único, também não quero ser injusto, mas que chumbou duas vezes esse diploma foi o Partido Socialista, quando nós sabemos que há casos que teve diretamente, casos em que foi envolvido diretamente nisso, portanto as coisas também não podem ser feitas em função de haver casos ou não haver casos, porque se é uma questão que vai melhorar o funcionamento da justiça e tudo mais, e apanhar realmente quem se mete nesse tipo de esquemas, aqui nós não podemos olhar a quem comete o crime, mas sim ao todo da sociedade, que é o benefício comum, digamos assim, o benefício do bem comum, o benefício de todas as pessoas que se servem da justiça. Muito bem. A segunda ideia que eu queria deixar em relação a este assunto, e para terminar, é que realmente há aqui outro problema, é que a corrupção não é só uma questão de ação e consequência, não é? Ação-reação, corretor ativo e passivo, mas também é muito uma questão de sensação. E a sensação da corrupção aqui em Portugal é muito grande, desde o mais pequenino até o maior. Vê-se isso em quase todos os atos importantes da nossa vida e do nosso cotidiano. Eu estou a dizer isto na qualidade de português. Não me estou a excluir da equação. Até porque a pequena corrupção é maior, não é? Aquela cunha para o trabalho, por exemplo. Por exemplo, era esse um dos assuntos que eu ia referir, que é uma coisa simples e que é feita supostamente, ou como é que é de dizer? Não é supostamente que eu quero dizer. Mas pronto, à falta não de magoa ninguém, não é? Tipo, não faz mal a ninguém. Supostamente, não, e melhor que isso, é que estás a ajudar alguém. Supostamente até é uma boa ação. Uma boa ação. Não é, porque a pessoa não está a ser contratada com base no mérito. Não é? Está a ser contratada. De boas ações está o inferno cheio, como se costuma dizer. Exatamente. O diabo tem lá uma linha só para gajos que fazem boas ações. E portanto, numa coisa tão pequenina como isto, ou como conhecer um gerente de um banco e ter acesso a uma casa do banco que por acaso é mais barata, por exemplo, ou ter acesso a um presidente de uma junta de freguesia e ires trabalhar para lá. Quer dizer, tudo isto, e podia dar aqui mais exemplos, quer dizer, tudo isto faz parte do tecido, e há uma coisa que um professor meu me dizia, um professor da Sociologia, dizia: não se esqueçam que as pessoas que estão no topo do poder aqui em Portugal são tão portuguesas como vocês.
Eu acho que isto é um bom resumo desta ideia. Concordo, acho que sim. Pronto, ficamos com isto da parte da corrupção. Vamos então para o próximo tema. E, portanto, aquilo que nos traz são duas lideranças que vão ser disputadas. Aliás, são duas lideranças que estão, e nós já falámos aqui, portanto não é surpresa, então pelo Manuel é mesmo bater no ceguinho até lhe dar o desconto de 100%, já não é 50%, isto nós fomos vendo a evolução da coisa. Portanto, temos aqui Paulo Rangel disputar a liderança do PSD com o Rio, e temos agora Nuno Melo a querer disputar a liderança do CDS com Francisco Rodrigues Santos. Quer seja Francisco Rodrigues Santos, quer seja o Rio, saíram das eleições autárquicas com um bom resultado. Acho que isto foi algo que todos nós analisámos como tal, se bem que eleições autárquicas são sempre ganhas pelos líderes regionais, líderes municipais, pelos concelhias, e não tanto pelo Partido Nacional. Não é? Portanto, existe todo este peso diferenciado. Agora, até que ponto é que, do ponto de vista interno, as coisas vão bem? É isso que importa. Aliás, Nuno Melo já tinha dado sinais disso quando apoiou um candidato que não tinha sido apoiado pela estrutura nacional, mas sim apenas pela estrutura concelhia, e por acaso o Nuno Melo foi lá mostrar-se solidário com o apoio. Portanto, ali aqueles votitos já estarão no bolso à partida. Ainda não consigo aferir, ainda é tudo muito cedo, foi tudo esta semana a acontecer, ainda não consigo aferir quem que possa vencer. A questão é, se eu fosse militante do CDS ou se fosse militante do PSD, iria votar por uma nova liderança. Porque não consegue que estas lideranças do Rio e de Francisco Rodrigues Santos sejam boas lideranças, e aquilo que nós assistimos é justamente isso, são dois partidos que não têm atividade, não têm voz grossa para a oposição. Paulo Rangel, volto a dizer o que eu já disse no passado, que é, se Paulo Rangel puser toda a sua raiva, toda a sua força naquilo que coloca nas promos que ele grava a propósito dos seus artigos que ele assina no público, então aí acho que podemos ter uma liderança bastante interessante. Aliás, Paulo Rangel estava todo planeado basicamente para que na noite das eleições autárquicas espetasse a faca, não é? Portanto, perspectivava-se que fosse a noite das facas longas. A questão é que o resultado eleitoral até correu bastante bem para o Rio e companhia. Só que tudo já tinha sido montado. O programa na alta definição, a dar a conhecer, o trazer cá para fora a questão da homossexualidade, portanto, como se isso fosse uma coisa, bué da fixe, e que valesse votos. Eu acho que isso é mais evitar um ataque. Sim, mas lá está. O ataque é a melhor defesa, não é? Sim. Aliás, se ele não tivesse dito isso, alguém de dentro do PSD iria deixar transparecer isso cá para fora. Mas lá está. Mas isso é triste que seja um ataque e é triste que seja um trunfo político. Trunfo do ponto de vista de capitalizar votos. Porque isso tem a ver com a vida da pessoa. Eu não quero saber se o Emanuel é o que é, ou deixa de ser, o que é que ele já fez no passado, o que é que vai fazer no futuro. Não quero saber. Não quero saber. Portanto, o que importa para mim é a relação que tenho com o Emanuel, a relação pessoal, e com o Vasco e com os demais do Polittank. Portanto, também não me interessa o que cada um deles faz na vida, da mesma forma que a eles também nos interessará o que é que eu faço na minha vida. Portanto, as consultas são muito simples. Há que traçar uma linha entre aquilo que é a vida pública de um político e aquilo que é a vida privada de um político. Não é? Portanto, as coisas são, às vezes, a linha é eterna. No que toca a Nuno Melo tem sido aquele candidato que é o vai, não vai, mas esta vez vai. E aquilo que eu tenho gostado de ver é que os mais velhos, aqueles que vamos chamar os centuriões, os barões e as baronesas do CDS, estão-se a colocar do lado de Nuno Melo. Quem eu quero aqui chamar à cabeça é o Pedro Mota Soares, que foi o número 2 do Nuno Melo nas eleições europeias, e com quem tive a oportunidade de gravar episódio na altura para as europeias no podcast Conversa. Portanto, é alguém que fala bastante,
e portanto pode ser interessante também para o Pedro Mota Soares, porque o Pedro Mota Soares perdeu espaço mediático, ele que foi secretário de Estado, era o secretário de Estado que ia de Vespa para o Parlamento, se alguém ainda se lembrar, e portanto eu acho que obviamente que ele vai querer que Nuno Melo ganhe as eleições, porque assim Nuno Melo veio para Lisboa, acho que não faz sentido Nuno Melo continuar em Bruxelas, porque senão vai ser o mesmo problema de Francisco Rodrigues Santos, ou seja, uma liderança que não está a marcar a agenda, não está no Parlamento. Portanto, temos aqui uma disputa de duas pessoas que não estão no Parlamento. Agora, isto, lá está, Pedro Mota Soares depois poderá ganhar espaço que foi perdendo ao longo do tempo. Cecília Meirelles também se coloca ao lado de Nuno Melo. Cecília Meirelles que chegou a ter o seu lugar tremido por Francisco Rodrigues Santos, era o número 2 da lista do Porto. E, portanto, o número 1 era Cecília Meirelles. O CDS só elegeu uma pessoa no Porto e, portanto, teve quase a tirar Cecília Meirelles para que ele pudesse entrar no Parlamento. Ora, jogada boa ou não, acho que seria uma catástrofe, porque Cecília Meirelles é das melhores deputadas que nós temos, concordando não com a ideologia, mas é das melhores do que toca ao trabalho e àquilo que é a argumentação. E, portanto, as coisas são assim. Esta é a leitura que eu faço. Se tivesse que apostar hoje, sem estar assim a pensar muito, apostaria que as lideranças mudariam. Agora, resta saber quais são as lógicas internas e quem é que dá o que a quem. Porque a questão é toda esta. Existem aqueles que não estão afetos nem um nem ao outro e, portanto, vão onde puderem ganhar mais. Neste momento podem ser presidentes de distritais e podem não ter assim, uma posição muito privilegiada na Comissão Nacional ou nas próximas listas para as eleições legislativas de 2023 e, portanto, já estão-se a posicionar. Portanto, quem estiver agora vão ser aqueles que vão acompanhar o PSD e o CDS até às legislativas. Não sei quem quer pegar agora. Posso pegar eu. Depois o Vasco conclui com o seu brilhantismo habitual. Bom, então fazemos o seguinte, Vasco, depois pegas tu nas manifestações, faz a tua análise e depois... Pega logo. Pronto, não o estamos a ouvir, mas ele está a dizer que sim. Força, Manuel. Ora bem, então... Sim. Eu normalmente costumo dar talões de desconto ao Rio. Eu estou aqui a pensar numa ideia nova, que é, vou começar a dar vales de refeição ao Francisco Rodrigues dos Santos, porque aquilo já é um partido mais pequenito, eles têm dificuldades e uma pessoa tem que ajudar as pessoas que estão em dificuldades, não é? Eu acho é que... Vais fazer aquilo que é dar a esmola do cristão, aos democratas cristãos. Sim, porque Nosso Senhor Jesus Cristo foi uma pessoa bondosa e compassiva e, portanto, nesse sentido, querendo eu aproximar-me do Senhor, vou fazer isto pelos meus irmãos. Tirando esta bênção que vos dei agora, já agora aproveito para vos benzer, que eu já fui catequista, portanto tenho autoridade moral para fazer isto. Aqui a questão é que, por muita democracia cristã que exista, a hipocrisia cristã é muito maior. E, portanto, temos uma facção mais moderada, mais de centro-direita, na minha maneira de ver, que será o Francisco Rodrigues dos Santos, e temos uma facção mais de direita, extrema-direita, liderada pelo nosso amigo e grande, como é que se diz? Grande algoz da desgraça, Nuno Melo. Portanto, eu não vejo como é que o Francisco Rodrigues dos Santos vai resistir a mais este ataque. Tem sido muitos, tem tido muitas semelhanças com o seu amigo cor de laranja do PPD-PSD, muita quesilha interna e, portanto, daí eu estar a querer equipará-los, um com vale de descontos e outro com tickets de refeição, porque realmente é preciso muita caridade para que um partido seja, portanto agora estou a falar do CDS, seja quase levado à extinção. Não estou a dizer que a culpa é só do Francisco Rodrigues dos Santos, acho que começa tudo na Associação Cristas, e portanto quando Paulo Postas saiu, tive a ver algumas entrevistas, quer do Nuno Melo, quer da própria Associação Cristas, quer do Francisco Rodrigues dos Santos,
E tem a dizer que vê-se bem que a debacle começa aí, porque há até uma entrevista muito curiosa que a Associação Cristas deu na altura ao Observador, à Rádio Observador, em que ela não sabia distinguir frases do Nuno Melo ou do André Ventura, quando na altura ainda era o partido do Basta. Portanto, acho que isto diz muito sobre Nuno Melo e a sua retórica, que vai pela mesma onda de hipocrisia do Sr. André, e sobretudo do subterfúgio e da semântica. Faz muitas afirmações que normalmente não são bem aquilo que parecem. E quando uma pessoa diz uma coisa e a seguir diz, bom, não era bem isso que eu queria dizer, o que eu queria dizer é que... Não. O que tu querias dizer foi o que disseste primeiro, e a segunda explicação só serve para apaziguar qualquer live de dúvida que se forma na nossa mente quando ouvimos este tipo de discurso populista. Mas isso dos populismos vou deixar ali para o Vasco, que ele é que é o especialista em doutorado, grão-mestre nesse tipo de coisas. Quanto aos meus amigos do PSD, tramaram bem o Rui Rio, sim senhora. O Rui Rio ainda tentou sacar do coelho da cartola à última da hora, mas já não foi capaz. E parece-me que estou de acordo com o Cláudio, estando triste com o facto de estar de acordo com ele, porque não me apetecia muito ver Nuno Melo à frente do CDS-PP, mas em termos de liderança do PSD, acho que não me vou alongar, porque não vale a pena, sobre Rui Rio. Sobre Paulo Rangel, acho que é um tipo com... Eu agora ia dizer boas ideias, não é boas ideias que eu quero dizer. É um tipo com ideias, com um discurso, se é bom ou não sei, não sou capaz de avaliar ou não quero agora dizer, mas acho que são ideias, é um discurso, é coerente e traz uma nova energia, que eu acho que é isso que dá a faltar. O PSD está muito amorfo, e o Rui Rio será na cabeça dele, será um grande estadista, para mim, e a diferença entre ele e, sei lá, Malforreca é que, olha, eu não sei qual é a diferença. Pronto, fica assim. Alforreca queima? Mas é que o Rui Rio também, cada gajo que se mete com ele sai queimado. O único que não saiu queimado foi o senhor ali da terra do Vasco, foi o senhor Moedas, que nem foi bem uma ideia dele, não é? Foi uma pessoa que foi ali mais ou menos parar. Porque eu estou a dizer isto porque, agora vão ficar todos muito orgulhosos de mim, porque os estrategas da campanha do Moedas são todos passistas. Portanto, não foi bem uma ideia do Rui Rio. Ele gosta de passar a ideia que foi, mas não acho que tenha sido. Portanto, é isto. Portanto, a diferença entre o Malforreca e o Rui Rio, não sei dizer. Disse. É assim, o Rio tem cérebro, as alforrecas não têm cérebro. Tem? Pronto. Tem. Fica anotado. Do ponto de vista biológico, tem. Pronto. As alforrecas do ponto de vista biológico não têm. Pois não sei, não tem. Lá está, são coisas que têm que se provar, não é? Tem que se provar que a Terra é redonda, não faço ideia. Vasco. Bom, vou começar primeiro pelo PSD e acabo no CDS e depois na questão dos combustíveis. Há um antes e depois... Vasco, deixa-me só interromper já no início para dizer que és mais um a acabar com o CDS. Não, eu acabo nos combustíveis. Tá, força. Não, tu acabas no CDS e vais começar os combustíveis. É diferente. Sim. Há um antes eu acho que há um antes e depois. E esqueci-me de dizer o seguinte: vai falar o nosso especialista, o nosso homem das direitas. Pronto, era a expressão que falta. Que não é Chega, que não é do Chega. Sim.
Repito outra vez, o homem das diretas não é do Chega. Pronto, está claro. Eu acho que há um antes e depois de Rui Rio, quando ele é recebido pelo Presidente da República, agora a propósito das questões do Orçamento de Estado. Antes de ir falar com o Presidente da República, o Rui Rio estava naquela de que, embalado pelo resultado das autárquicas e, portanto, com a sensação de que podia adiar o Conselho Nacional do PSD. Só que o que é que acontece? O Presidente da República, aquilo que ele deve ter falado com o Rui Rio, o Rui Rio deve ter percebido que o orçamento estaria mais perto de cair, e portanto de ser chumbado e da maioria ser dissolvida, do que ser aprovado pelos partidos à esquerda do Partido Socialista. E então, o Rui Rio, a partir daí, começou a mudar o discurso e para ele eleições legislativas já seriam uma boia de salvamento e, portanto, uma tentativa de ficar, pelo menos, no PSD por enquanto, pelo menos porque as legislativas, supostamente, se tal viesse a acontecer, seriam marcadas, creio que para fevereiro do próximo ano, e, portanto, pensava aguentar-se no PSD. Só que, entretanto, depois tivemos esta apresentação da candidatura do Rangel, e depois isto tudo andamos aqui na questão das exposições, porque a questão central neste momento, embora não pareça, e estamos aqui todos a falar nas questões da liderança do PSD e do CDS, a questão fundamental neste momento é o Orçamento de Estado. Essa é que é a questão, porque é assim, a aprovação ou não do Orçamento de Estado provavelmente vai ter influência na questão das lideranças dos partidos de direita. Portanto, neste momento, quem pode estar mais confortável com eleições legislativas antecipadas, dos poucos, é a Iniciativa Liberal e é o Chega, e o PS, porque todos os outros partidos, de forma mais direta ou indireta, estarão muito preocupados com a antecipação das eleições legislativas. O PC e o Bloco, pelos resultados catastróficos que tiveram nas autárquicas, que já vinham de resultados menos bons que tinham alcançado nas eleições presidenciais, e, portanto, o ciclo não se adivinha fácil. O Partido Socialista, confortável, porque olha para as sondagens e vê que possivelmente terá uma maioria absoluta e afastará o PCP e o Bloco de Esquerda, e portanto já não terá, digamos assim, que ser forçado a negociar, principalmente as questões que estão agora em cima da mesa, que o Bloco e o PC têm feito mais questão de frisar, que são as questões da legislação laboral. E o PSD e o CDS, o CDS não quereria umas eleições agora, porque pelas sondagens, e portanto nós sabemos quanto isto é imprevisível, não elegeria ninguém, e portanto, de maneira que é assim. Quanto à questão do CDS, eu ouvi atentamente a apresentação de candidatura do Nuno Melo. Relativamente ao Chicão, acho que há alguma injustiça no sentido dos seus adversários internos triturarem os resultados. Obviamente que a questão de o Francisco Rodrigues dos Santos também não é bem como ele diz, que ganhou todas as eleições. A questão do Presidente da República, o Presidente da República, com ou sem o apoio do Chicão, ganharia as eleições. Relativamente à questão dos Açores, portanto, o facto da viragem política é importante,
Já nesta última questão das eleições, se é verdade que o CDS manteve as suas 6 câmaras e se aumentou o número de coligações com o PSD, o facto é que em alguns centros urbanos teve resultados residuais, ficando atrás do Chega e, em alguns sítios, com a iniciativa liberal à perna, quando não foi ultrapassado. Portanto, avaliar a liderança de Francisco Rodrigues dos Santos não é uma questão muito simples de se fazer. Aquilo que eu posso dizer é que não é uma figura que seja carismática, não é um líder que galvanize, digamos assim, que coloque um congresso inteiro a bater palmas, e portanto não é alguém que tenha muito carisma. Mas também não posso dizer que seja ele que enterrou o CDS, porque nós não nos podemos esquecer que foi a Assunção Cristas que teve o pior resultado do CDS da sua história em legislativas. E, portanto, Francisco Rodrigues dos Santos apanhou com os cacos, digamos assim, com aquilo que ainda sobrava do partido, depois da bandada geral que houve, quer para o Chega, quer para a Iniciativa Liberal. No caso do Nuno Melo, eu não creio que ele seja assim tão radical quanto aquilo que o Emanuel falou. Agora, tem um discurso mais duro, no sentido de afirmar valores talvez em alguns aspectos mais conservadores, mas daí ao André Ventura ainda vai a alguma distância. Agora, Nuno Melo para a esquerda é de certeza um adversário mais temível do ponto de vista ideológico, porque sabemos que suscita esse tipo de reações, principalmente no Bloco de Esquerda, e portanto vamos ver o que é que a política nos trará nos próximos tempos. A minha previsão é de que exista uma mudança na liderança do PSD. Quanto à questão do CDS, já tenho as minhas dúvidas, porque como o Cláudio disse há bocado, o Nuno Melo tem consigo os mais notáveis e isso nem sempre significa ganhar eleições, sabendo que Francisco Rodrigues dos Santos tem uma relação de proximidade e de facilidade com as bases maiores. Crise, Emanuel. Ora bem, só aqui uma pequena crise, porque aquilo que eu disse foram baseado, em relação ao Nuno Melo, foi baseado em factos. Então, não havia diferença entre frases do Nuno Melo e frases do André Ventura. Podes ir ver essa entrevista à Rádio Observador pela Associação Cristas e verificaste depois o discurso de um e do outro e veres que, na minha opinião, esta é a minha opinião, eu só estou a discordar e a dizer-te que a minha análise foi baseada nestes factos. E depois, no facto de ter ouvido as duas, também como tu, ter ouvido a apresentação da candidatura Nuno Melo e ter ouvido muitas das coisas que eu perco muito tempo, digamos assim, entre aspas, a ouvir aquilo que o André Ventura diz no Chega e não encontrei diferenças substanciais. Podes dizer assim, uma questão de estilo serão diferentes? Talvez, um bocadinho mais troliteiro o André Ventura. Mas a substância é assim tão diferente? Pergunto eu. Pergunto-te eu a ti, Vasco. Eu acho que sim, porque tu não vês Nuno Melo falar nas questões da castração química de pedófilos, num discurso antipolítica e antipolíticos e antiparlamento, e eu acho que isso em si é uma diferença substantiva,
relativamente àquilo que é o Chega. Uhum. É natural que existam semelhanças de um ponto de vista ideológico conservador, mas em termos de questões que tenham a ver com colocar em causa direitos humanos, este discurso antipolítica, antipolíticos, antiparlamento, tudo mais, eu não vejo no Nuno Melo. Obviamente, como todos os políticos, terá os seus defeitos, mas não creio que será propriamente muito, não creio que será uma fotocópia Também não disse que era uma fotocópia, mas parecido. Mas é parecido. Não é o original, mas é parecido. E aconselho-te mesmo a veres essa entrevista. Eu depois mando-te o link. Porque é muito, muito interessante Tá esse jogo. Mas vamos avançar para os combustíveis, né, Cláudio? Força Vasco, tenho aí. Pronto, não Pronto. ponhas isso durante muito tempo, porque senão levamos strike no YouTube. Já está, já percebemos. Exato, Para quem não conseguiu perceber, para quem eventualmente não tenha entendido ou ouvido, o Vasco pôs o Daddy Yankee gasolina, né? Toda a gente conhece esse sucesso de 2004, 2005. Exato. Ao governo lhe gusta a gasolina. Exato. Portanto, este governo, digamos assim, há pessoas que tomam dopamina, há outras pessoas que tomam óxido nitroso, mais conhecido como a droga do riso, e este governo toma gasolina e aconselha-nos a todos a tomar também a gasolina, só que não é? Como se costuma dizer. É um abuso e nós estamos a entrar nos rankings de tudo aquilo que não imaginaríamos entrar, já para não falar de outros países que entraram na União Europeia depois de nós e nos ultrapassaram. A questão é que o combustível está mais caro e isso tem impacto numa série de circunstâncias da nossa vida. E o problema não é só a questão do combustível em si estar mais caro. É que o nosso nível de vida e o salário mínimo continuam na mesma. E, portanto, as condições económicas do país não permitem um desenvolvimento maior e os combustíveis não param de subir. Penso que vão continuar a subir agora às segundas-feiras. Todas as segundas-feiras, quando se vai a testar os nossos veículos, portanto, pagamos mais e, portanto, há um bocadinho esta sensação de que todos nós fazemos as nossas contribuições nos impostos, à segurança social, para aqui e para ali, e parece que isso não chega ao governo. Esta elevada carga fiscal é uma marca do governo socialista, é verdade dizê-lo, que no fundo dá com uma mão e depois tira com a outra, não é? Se realmente está estipulado no Orçamento de Estado aquele aumento dos 10 euros para as pensões abaixo dos 685 euros, creio que é o valor do salário mínimo nacional. Depois, em todos estes aspectos, o combustível, outro tipo de impostos, há uns 5, 6 ou 7 impostos em que todos eles vão subir e, portanto, todos nós nos estamos a perguntar como é que vai ser o dia da manhã e depois é uma questão de que é impossível, mesmo quem ganha um salário médio, digamos assim, ter algum tipo de poupanças ou pensar colocar algum dinheiro de lado ou fazer algum investimento, porque não vimos o nosso esforço
em termos de trabalho, em termos de dedicação às nossas tarefas, compensado por um alívio fiscal do governo, seja naquilo que for. E esta receita dos impostos também é para agradar o PAN, no fundo, não é? Porque o PAN, se não for se nem fosse esta questão do. E depois já o imposto de carbono, há estas questões todas, e portanto, ver se o governo consegue o voto do PAN para a aprovação do Orçamento de Estado. A questão está difícil, mas toda esta questão dos combustíveis, só para acabar, é muito triste o facto de nós nos andarmos sempre a queixar, mas depois, quando é o momento da verdade, nas manifestações, as pessoas não comparecem e não se fazem ouvir a alto e bom som para o governo, quando nós sabemos que, por exemplo, em França ou na Grécia, ou noutros países onde todas estas questões que preocupam e acabam por originar parte da polarização social em si, acabam por até de forma exagerada, motins e portanto com intervenção policial e tudo mais, e acabam por ter impacto público naquilo que são as políticas tomadas pelos governos, e portanto os governos aí são obrigados a agir. Aqui parece que há uma mansidão, parece que há eu acho que uma anomia, como o Durkheim diria, porque o socialismo anestesia as pessoas. Eu acho que o socialismo anda a anestesiar as pessoas por aí fora. É a única opção que eu encontro para que não sejam mais reivindicativas perante aquilo que é um direito seu, porque todos nós, em algum momento, ou pessoas que nós conhecemos, pagam combustíveis diariamente e deslocam-se diariamente. Portanto, isso é uma questão importantíssima. Manuel. Ok. Bom, o que é que eu tenho a dizer sobre isto dos combustíveis que possa adiantar alguma coisa? Afeta muito mais a vida das pessoas do que elas possam imaginar, de que esteja só aqui a falar de carros. Antes são cadeias de produção que ficam afetadas, é o valor da comida, é o valor da produção de eletricidade, é o valor portanto, até da água, quer dizer, tudo. Todos os bens transacionáveis sofrem com estes aumentos. O que mais me espanta é que estamos a níveis de preço da gasolina e do gasóleo penso que era de 2012, que são os máximos. Passos. Sim. E infelizmente não estamos com os níveis infelizmente, porque não se nota essa correlação com os níveis do preço do petróleo. Portanto, o preço do petróleo na altura estava a 120 e tal euros o barril de Brent, e hoje em dia está na volta dos 80 e tal euros, não, dólares, dólares, e hoje em dia está por volta dos 80 e tal dólares. Tem vindo a crescer paulatinamente com o avanço da economia, isso é notório, desceu a mínimos de 21, 22 dólares, agora está a subir, mas aqui a maior carga é, sem dúvida, como estava ali a dizer o Vasco, e muito bem, a maior carga é mesmo do governo, acho que é 60% da carga são impostos. Já eram impostos, continuarão a ser impostos, e o governo não vai abdicar desses impostos. Porque, no dizer do primeiro-ministro António Costa, é um incentivo à carbonização da economia. Portanto, desincentivar esses impostos. O que é que me sobra dizer é que eu acho que parece-me muito esquisito que, sendo o nível de impostos o mesmo, esteja a aumentar assim tanto a gasolina,
sendo que, como eu disse, o preço do barril de petróleo não está assim tão alto, pelo menos para os valores que já teve, e portanto sobra-me aqui as gasolineiras, e a refinaria e os vendedores. E agora deixo que cada um tire as conclusões que entender, o que é que o governo pode fazer, o que é que os vendedores podem fazer e o que é que a refinaria pode fazer. Portanto, estão aqui muitas partes interessadas e muitas peças móveis que querem manter cada um o seu quinhão deste negócio. Porque não há dúvida de que a única pessoa a perder aqui é o consumidor final. Não há mais ninguém. E, portanto, sobre as manifestações em si, eu agora dei o lamiré sobre os combustíveis, sobre as manifestações em si, é aquilo que eu já disse em off ao Cláudio, e vou repetir aqui em on, que mais uma vez fica provada a inércia da sociedade civil, não é que precisasse de mais provas, e mesmo quando é um problema que afeta o bolso de todos, nem sempre afeta a consciência de todos, e nem toda a gente tem a real consciência do problema. As manifestações, a manifestação que ocorreu e as que vão ocorrer, que já estão também marcadas, e esperemos que Cláudio tenha sido, por seres pioneiro, que não tiveste tanta aderência. Espero que as próximas tenham mais aderência, porque é um problema de todos e para todos. E eu acho que temos que deixar da demagogia do sofá, como tu dizias muito bem no teu Twitter, ou eu acho que era Facebook. no Twitter, né? No Facebook, pronto, mas tu partilhaste lá no Instagram, que foi onde eu vi. Temos que deixar destas reivindicações de sofá, e às vezes temos que, peço desculpa pelo vernáculo, temos que levantar o cu da cadeira e fazer alguma coisa. Por outro lado, não fiquei muito surpreendido com esta pouca adesão. Não fiquei. Não fiquei porque é uma coisa incómoda e as pessoas ainda estão muito na ressaca da pandemia, ainda estão com pouca, como é que é de dizer? Pouca indignação social, talvez seja o termo. Ainda estamos muito no nosso casulo. E pronto, e parabéns ao Cláudio por ter organizado a manifestação em que ele acredita e por se manifestar pelos valores que defende. Tanto ele como todas as outras pessoas que lá estiveram, como as que vão estar nas futuras manifestações, porque é assim que se constrói uma sociedade melhor. Não é, infelizmente, para toda a gente, não é com críticas a séries da Netflix a abrir o jornal. Obrigado, Emanuel. Obrigado também pelas tuas palavras de incentivo. Parece. É um pouco isto, não é? Portanto, ou seja, eu honestamente sinto que o povo português é tipo um sapo. E é o sapo que está colocado numa panela e o governo vai aumentando a potência do gás. E como é uma coisa gradual, o sapo não nota e, portanto, vai morrer cozinhado. Ao passo que se ele fosse atirado para a água, já a ferver, iria saltar. E é um pouco isto. Acho que nós estamos a ser cozidos em lume brando, e se calhar quando nós acordarmos, tal como eu disse nas declarações que dei à CMTV, e portanto aqui também fazer um reparo, que eu enviei press release para todo o lado, a começar pela agência Lusa, que tem a obrigação de enviar isto para todas as redações, porque todas as redações pagam por mês entre 100 a 200 euros para a agência Lusa enviar os press release. Portanto, esta é a obrigação da agência Lusa de informar todas as outras cadeias de comunicação, porque lá está, ok, podemos tomar de barato de que nem todos os jornais têm acesso às informações, nem todos os jornais têm staff para ter isso, mas a agência Lusa serve para isso e recebe dinheiro nosso porque é paga pelo Estado. Portanto, dizer que os press releases não foram feitos para lado nenhum,
O único contacto que eu tive foi de um jornalista de TV conhecido de uma pessoa que foi à manifestação e que ligou e quando percebeu que eu não estava a organizar uma greve, era assim a manifestação, disse: então não é consigo que eu quero falar. E a chamada desliga. E, portanto, é isto. E quando nós temos RTP, SIC, TVI e CMTV e Agência Lusa encostados aos carros sem máscara, falar uns com os outros, mas depois quando vêm ter comigo já põem a máscara, e mesmo assim os únicos que gravaram foi a CMTV do princípio ao fim. A TVI gravou um falso direto que nunca foi difundido. A SIC disse que queria gravar, não veio gravar. A RTP disse que queria gravar, não veio gravar. E houve uma rapariga estagiária do JN que fez umas perguntas e que dá que algumas das minhas frases estão na peça que ela assina no JN, o Jornal de Notícias. Ora, eu obviamente fiquei surpreso com a falta de adesão, porque por muito que uma sociedade seja apática, por muito que as pessoas não queiram se manifestar, acho que estamos a chegar a um patamar horrível. Fomos hoje confrontados com a dura realidade de que existem 1,6 milhões de pobres em Portugal. De que, quando Marcelo Rebelo de Sousa acabar o seu mandato, serão 2 milhões de portugueses na pobreza. Vamos ter 20% da nossa população na miséria. E tal como eu gritei, de imposto em imposto, até à miséria final. E a questão é esta. É que nós pagamos, nós raia miúda pagamos e vemos os governantes encherem o badulho. E eu continuo a perguntar a que velocidade é que vinha o Eduardo Cabrita. Mas mais do que isto, mesmo que as pessoas não tivessem ido, aquilo que mais me chocou, pior, que isto ainda consegue ser pior, é as pessoas nos cafés a rirem-se, a tirarem fotografias. São os condutores em que nós gritávamos para eles buzinarem se estavam contra os impostos e fechavam os vidros dos carros. Portanto, se calhar gostam de pagar impostos. Se calhar o povo português é masoquista. E acho que é por isso que nós entendemos como é que este país foi governado mais de 40 anos em ditadura. Realmente parece que é muito fácil. E parece que é isto que o povo gosta. Eu gritei, enquanto estava a desfilar, que isto já não é Portugal, isto é o inferno fiscal. E, portanto, isto a mim entristece-me muito. E, portanto, quando eu vejo pessoas que dizem vou emigrar, quero emigrar e tudo mais, eu começo a percebê-las. Juro que começo a percebê-las. E, portanto, havia uma manifestante que dizia segunda-feira o gasóleo e gasolina devia estar a 4 euros para ver se o pessoal se queixava mesmo. E se mexia, só uma coisa. O problema depois é que quando nós temos movimentos, associações que vêm com esta questão do combustível, mas por debaixo desta questão do combustível têm interesses obscuros, com os quais não compactuo, mas são essas que vão realmente conseguir ter pessoas na manifestação porque são uma organização. Portanto, estão todos eles arregimentados. E lá está. E o governo, com isto, vê, ok, só 20 pessoas é que se manifestaram. Maravilha. A gente pode continuar a carregar. Portanto, esta esmola que nós demos de lhes tirar 2 cêntimos até final de janeiro, a gente não precisa de fazer isto. Eles até gostam. E lá está. Podes-me tu dizer assim, mas eu não ando de carro, não tenho carro sequer. Mas a questão é, se mandares vir comida para casa, as taxas vão ser mais caras. Se fores comprar o pão vai ser mais caro porque a padaria precisa se deslocar, o distribuidor, a panificadora precisa de distribuir o pão. Outras coisas os custos de produção são automaticamente maiores. E o pessoal não tem noção disto. Mas, como eu estava a dizer, o diabo chegou e não é o Passos, é o Costa. E, portanto, o problema está que a direita e os liberais que tanto falam, são muito fortes no Twitter. Aliás, muitos deles até fizeram comentários jocosos com a partilha da notícia do JN. Que eu acho que isso é uma estupidez, primeira apanha, que é fazerem comentários jocosos quando não estiveram na manifestação. Eu acho isso uma pobreza de espírito e uma falta de noção de realidade da coisa. Mas é isto. Eu faço as coisas porque acredito e, portanto, a minha consciência está tranquila em relação a isso. Como se costuma dizer, quem quiser vir, que venha por bem. E, portanto, as coisas são assim e não se esqueçam que quem adormece em democracia acorda em ditadura. Não sei se mais alguém tem algo a acrescentar, a dizer. Da minha parte, não.
Então chegamos ao final do episódio, Também não. com esta triste realidade. Acho que deve ser Deixa-me o só, episódio tá mais bem, triste deixa-me só puxar que terminei. isto. Não. Vamos Força. puxar isto já para cima. Porque assim, primeiramente, as pessoas. Eu já te disse isto a ti, vou voltar a dizer aqui. As pessoas no Twitter, para já, Twitter, não é? Yeah. Enfim, estás triste com o Twitter. É uma bolha o Twitter. É pá, ó Cláudio, pelo amor de Deus, não é? Comentários jocosos no Twitter, isso é a mesma coisa que observar pessoas indignadas no Facebook. Quer dizer. Depois, as pessoas gozam com aquilo que dão importância. Se calhar até te dão alguma importância mais do que aquela que querem admitir. E façam um favor a vocês próprios. Defendam as vossas convicções. Primeiro, têm que arranjar convicções. E para isso, é preciso estudar um bocadinho. Não se apanham convicções por osmose. Não é por eu falar muito com o Cláudio que vou ficar francófono. Tá bom? Agora, exato, eu já sabia que ele ia puxar ali da camisola a dizer France. Bom, eu acho é que era esta a ideia que eu queria deixar. Portanto, temos que ser um bocadinho, todos nós, temos que ser um bocadinho mais esforçados enquanto sociedade. Agora, para terminar o episódio bem para cima, eu acho que vocês devem ir ao nosso site que fica em www.polititank.pt, devem se inscrever no Polititank para poder ter acesso às mais novas novidades, eu sei que não se diz assim, mas assim fica mais giro, novas novidades que irão ocorrer em breve, e boas e com muita força. Vão ao Instagram, vão ao Facebook. Infelizmente ou felizmente nós não estamos no Twitter, não é? Pronto. Lá está, porque já chega de bolhas. E eu acho que devem, portanto, seguindo este meu conselho e sendo eu juiz em causa própria, devem seguir o Polititank em todas as redes sociais e devem comentar e discordar e ler os artigos e dizer que está tudo mal escrito e que devia ser ao contrário, porque é assim mesmo. Nós não queremos que nos deem palmadinhas nas costas. É isso. E, portanto... Nós queremos construir informação e, portanto, a informação faz com a diversidade, Ora bem. faz com espírito crítico, faz com a partilha, e com abertura, não é? Sim, porque são valores que hoje em dia nós vemos que cada vez estão menos em voga, porque o individualismo em si e, portanto, o egocentrismo, infelizmente, é algo que está muito presente. Hoje é a questão o facto de existir competição é positivo, mas quando a competição é feita de tal forma em que cada um acaba por ficar prejudicado e não há aqui um benefício para várias pessoas, aquilo que acaba por acontecer é que obviamente que há vencedores, mas as regras de concorrência são tão desleais que nem sequer deveria dar gozo a esses vencedores festejarem, não é? Pois, a questão é festejar o quê? Não é? Mas pronto, a questão é essa. Para finalizar, deixar aqui uma nuance no ar, isto é importante. Que é, o Congresso CDS vai ser dia 27 e dia 28, mas dia 27 e 28 vai ser também um fim de semana em grande. E como se costuma dizer, e mais não digo. Vai seguindo o Instagram do Polititank. Acho que faz sentido. Portanto, é isso. Como terminamos então, obrigado uma vez mais, Emanuel e Vasco, pela companhia. Próxima semana esperamos estar aqui na companhia das nossas meninas, a Ana e a Carlota. E, portanto... Este programa está a precisar de paridade. Pá. Isto está horrível. Pá.
Mas assim, repara, os homens são os mais assíduos. Os homens estão aqui, não é? Agora vou ser condenado em praça pública e vão-me queimar. Eu vou dizer, os homens são o esteio deste programa. É assim, eu devo dizer que eu sou o único que ainda não faltou a um episódio. Pronto, lá está. Eu sabia que este elogio aos homens tinha qualquer ideia. Não, mas é assim. Não, mas é assim, Emanuel, presidente que é presidente, o capitão é o último a abandonar o barco. A menos que não seja o outro, como é que ele se chama? Do Costa Concórdia. Esse é o primeiro. Aula. Não, mas ele disse que saiu para depois ir ajudar a população que estava lá. Claro. Foi algo assim de género. Eu já não sei como é que ele se chamava sequer, mas pronto. Foi surreal. Mas é isso, portanto, estamos para o episódio número 27, portanto, esperemos, obviamente, por vós, por uma semana, que enfim, vamos ver o que é que ela nos traz. Possivelmente vamos ter que fazer algum balanço das manifestações, porque elas estão marcadas para dia 21 e 22. Amanhã, dia 18, portanto, hoje que estás a ouvir, no Norte também existem umas quantas movimentações para isso. Enfim, eu agora tenho aqui toda uma central de informações sobre isto. Mas é assim, portanto, já sabem, sigam e partilhem sempre o vosso Polititank. E vamos terminar daquela forma. Sim, Manuel? Deixa-me dizer só, Francesco Schettino. É bom não se esquecer o nome deste senhor. Okay. Meu ídolo. Pode dar jeito. Eu agora ia dizer uma coisa, mas não vou. Digo depois. Diz depois. E portanto é isso. E o que não vai ficar para depois é despedirmos daqui e, portanto, como dizemos sempre, até lá. Pensei muito e boas crises. Um abraço.